Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aí para mais um vídeo dessa série Teologia Paulina. Hoje é o nosso encontro, de número 38, 38º vídeo. E nós estamos aí estudando, comentando, lendo e comentando essa obra sensacional, Teologia do Apóstolo Paulo, Jim Down, da editora Paulus, é considerada uma das melhores teologias paulinas aí, em língua portuguesa. Eu deixei aqui nos comentários o link. Se você quiser adquirir essa obra através do nosso link da Amazon, você poderá estar adquirindo, comprando. Fazendo isso, você abençoa o nosso canal, tá certo? E para você que não me conhece, estou chegando aí, você está chegando aí no nosso canal, eu sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento, seja muito bem-vindo. Você assiste nossos reviews, mas não é inscrito no canal, né? Deus está vendo isso. Então, 2 segundos para você se inscrever aí, ó. 1, 2, pronto, já está inscrito, não doeu, agora você faz parte da família Point. E deixa o seu like, se não se esquece aí, cara. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo, ajuda a gente a engajar esse canal, o canal crescer. Cresce devagarinho, mas está crescendo, graças a Deus. E com a sua ajuda ele pode crescer mais rapidamente. Compartilha aí no Instagram, nos grupinhos de WhatsApp que você está inserido. Compartilha aí no seu Facebook, se é que você usa ainda, se você tem. Compartilha aí os nossos vídeos. Segue a gente também lá no Instagram, tá certo? Assim você ajuda a gente. E outra coisa, se você deseja estudar teologia, nós temos o nosso parceiro, a FATIAD, Faculdade Internacional das Assembleias de Deus. Quer estudar teologia pentecostal? Então, nós temos esse parceiro, o link dos cursos, valores, a grade curricular, está na descrição do canal. Curso básico, médio, bacharel, básico, médio, bacharel, mestrado, doutorado, pós-doutorado em teologia na área de viés pentecostal. Você adquire o curso através do nosso link, obviamente você nos abençoa financeiramente. Tá certo? O que mais? Estou esquecendo nada não? Então vamos embora. 38º encontro, para quem está acompanhando aí o nosso estudo, junto com o livro. Estou na página 150, na segundo parágrafo. Se você assistiu ou não às aulas anteriores, nós vimos tratando aqui, de Midal veio tratando acerca da perspectiva de Paulo, acerca do pecado e os seus efeitos, Vamos lá. Resumindo então nossas conclusões anteriores, podemos dizer que Paulo entendeu o pecado como um poder. Pecado é o termo que Paulo usa para a compulsão ou coação que os humanos geralmente experimentam dentro de si mesmos ou em seu contexto social. Compulsão para atitudes e ações nem sempre de sua própria vontade ou com sua aprovação. Se Paulo fez algum uso do seu sentido raiz, hamartia, que é o termo grego, hamartia significa força que afasta homens e mulheres do que é melhor e faz com que se desviem do seu objetivo. Pois é, irmãos, a Bíblia diz que Jesus morreu por nós, nos concedeu a salvação, venceu o poder da morte, venceu o diabo, venceu o poder do pecado. Diz que Jesus viveu aqui nesse mundo como um homem, mas sem pecado. Realmente a gente precisa, esse já é um ato de fé, porque humanamente falando, como um homem pode viver em contato com outros homens e nunca pecar, Estar sem pecado algum. Pois é, eu creio porque a Bíblia diz, Porque aos olhos naturais isso aí seria impossível. Mas se a Bíblia diz, que é possível, tudo é possível aquele que crê. Se Jesus é o Cordeiro Imaculado, assim eu creio. Sou o único que viveu aqui nesse mundo sem pecar. Todos nós pecamos, mesmo após o novo nascimento, mesmo após o nosso encontro com Cristo Jesus, mesmo após conhecermos a palavra e sermos morada do Espírito Santo, ainda somos sujeitos ao pecado, E a razão, e uma das evidências, podemos assim dizer, de que o pecado ainda está em vigor, mesmo nós tendo experimentado o novo nascimento, é o fato de que Paulo vai dizer que o último inimigo a ser vencido é a morte. E o que dizer, A morte, sim, uma consequência direta, morte presente na vida dos homens, Esse inimigo que há de ser vencido ainda, é o último inimigo a ser vencido, ele não foi totalmente, É a evidência mais clara, mais notória de que o pecado ainda está em voga, ainda tem muita força. Quantos cristãos, quantos crentes você já viu, você já caminhou lado a lado ali servindo ao Senhor, na casa de Deus, e hoje estão desviados? Pois é, a força do pecado. O pecado bate a porta todo dia para nós nos desviarmos, para nós rompermos a aliança com o Senhor. Então, de fato, o
pecado tem força, tem um poder, né? E eu penso que somente um homem totalmente rendido a Jesus é que diariamente ele vai lutar contra o pecado. A nossa luta contra o pecado, cara, até Jesus voltar, ou até nós dermos o último suspiro nesse planeta Terra aqui, né? Seguindo. Especificamente, pecado é a força que faz os seres humanos esquecerem sua criaturidade, né? Um termo diferente, criaturidade e dependência de Deus, a força que impede a humanidade de reconhecer sua verdadeira natureza, que engana o Adam, né? A humanidade, né? Levando-o a pensar que é igual a Deus e o torna incapaz de compreender que é apenas Hadamah, né? Humanidade, Hadamah, no caso, Hadamah é o termo para barro, né? Pó, digamos assim. É o poder que faz a humanidade girar em torno de si mesmo, preocupada em satisfazer e compensar sua própria fraqueza com a carne. É o poder que levou incontáveis indivíduos de boa vontade, mas de determinação inadequada, a gritar desesperados: eu não tenho culpa, não consigo evitá-lo. Pois é, né? Existem pecados, né? Hábitos, maus hábitos, que quando a gente se converte, a gente abandona, né? Abandona de imediato. Parece ser fácil, né? Tu bebia, para de beber rapidinho, chegava palavrão, foi mole para você parar de xingar palavrões. Mas outros hábitos, algumas pessoas levaram meses, até anos para deixar de fumar, né? Para deixar de beber. Outros, mesmo cristãos, ainda permaneceram ali adulterando com a amante, com o amante por muito tempo, né? Ainda até conseguir vencer após anos, e mesmo tendo largado a amante, tendo deixado a vida de adultério, ainda nos dias de hoje recebe muitas tentações, muitas investidas do diabo para tentar fazer com que você volte à prática, não é isso? Então, o pecado realmente tem força. Muitos dizem, como o Jim Dow diz aqui, eu não tenho culpa, eu não consigo evitar. Tem pessoas que caem em pecado e dizem assim, a carne é fraca, né? Mas Jesus vai dizer, o espírito é forte, né? Diz mais aqui, Paulo não dá muita não dá muita atenção à questão da origem do pecado. De onde veio esse poder? A questão foi objeto de muita reflexão entre os moralistas gregos e judeus. E aqui na obra, se você adquirir, você vai ver que quase tudo que ele está falando aqui tem referências aqui embaixo. Eu não estou lendo as referências não, só o texto mesmo. Mas o que interessava a Paulo era a sua realidade da experiência humana, como atesta tão claramente o lacinante testemunho do Will, de Romanos 7, verso 7 até o 25, né? O pecado simplesmente entrou no mundo, conforme Romanos 5,12, e reviveu, conforme Romanos 7,9. Isso era tudo o que julgava necessário dizer. Tentou resolver a questão da responsabilidade pessoal, apresentando o pecado como um poder que domina totalmente o eu carnal. Isso ele está citando aqui Romanos 7,14. Sem negar a parte do eu do mal que pratica ou desculpa sua omissão de praticar o bem, conforme Romanos 7,14, verso 23. Que, aliás, é um texto que os teólogos divergem, né? Se dividem nas opiniões. Quais são as opiniões? Opinião número 1. Paulo, em Romanos 7, ele está descrevendo a condição do homem sem Cristo, a sua própria condição antes de conhecer Jesus, ou sua condição pós-conversão, né? Então, grandes teólogos, né, sérios, estudiosos, tementes a Deus, divergem. Alguns acham que Paulo estaria falando sobre seu período em que não era crente, Romanos 7, né? Outros acham que ele está falando já tendo conhecido a Cristo. Eu, particularmente, não sei qual é a sua opinião, mas eu me inclino a pensar, a entender que Paulo estaria falando ali da sua luta, mesmo após sua conversão, sua luta contra o pecado, que é uma luta diária de todo cristão verdadeiro. Lutar contra as suas vontades, lutar, renúncia, eu vou falar. E aqui não entra nenhuma questão de calvinismo, de segurança da salvação, né? Porque em muitos momentos me parece que a teologia protestante reformada, arminiana também, né? Em alguns momentos dá a entender que você se converte, Jesus te salva, você não faz nenhuma força, né? De fato, o mérito da salvação não pertence ao homem, ok, beleza,
Mas em alguns momentos parece que você se converte e vai viver a vida toda na rede, balançando, tomando água de coco, e não vai haver luta, não vai haver renúncia. Isso é uma mentira, pô. Isso é uma mentira. Pô. Sirvo a Deus há mais de 30 anos e eu percebo quão é doloroso, quão a gente geme para a gente renunciar à nossa vontade, à vontade carnal. A luta contra o pecado é diária, cara. Eu lutei contra o pecado com 17, 18 anos, estou com 47, quase 30 anos depois, e ainda continuo lutando, e até Jesus voltar eu vou continuar lutando com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, sozinho, né? Então, eu me inclino a entender que Romanos 7 trata-se, portanto, do período já Paulo convertido, sua luta ali contra o pecado. Mas a gente não é inimigo se você discordar de mim, tá? Muito bem. E a questão da culpa, diz Jimmy Down, ele resolveu em termos da lei. O poder do pecado leva a humanidade a pensar e agir de certas maneiras, mas a culpa só recai sobre uma violação consciente e deliberada de um preconceito, ou melhor, de um preceito conhecido. Ali está aqui Romanos 5, 13, 7 e 9. Também não devemos pensar que Paulo viu o poder do pecado somente em termos individualistas. Toda a acusação de Romanos 1, verso 18 a 32, né, ali descreve, na Epístola de Romanos, ao primeiro capítulo, descreve a condição do Adamá, ou do Adão, da humanidade sem Cristo, refere-se a relações, diz Dimidal aqui. A referência resumida ao poder do pecado, em 1 Coríntios 15, 56, sem dúvida resume a realidade das pressões e circunstâncias sociais que eram fatores maiores nos problemas enfrentados em 1 Coríntios do 1 ao 14. Evidentemente, Paulo não pensava nos termos da moderna ideia de pecado institucional. O poder do pecado, injustiça e manipulação, entrincheirado nas instituições sociais. Mas ele teria reconhecido o problema. Era o que ele inseriu à sua maneira em 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 e 29. Era o mundo como sistema organizado de valores sociais que não reconhecia a Deus. Sim, a gente percebe que o pecado em si, né, geralmente Paulo trata o pecado no singular, né? Porque ele quase que personifica, né? Personifica o poder do pecado na vida do ser humano, principalmente na vida do ser humano sem Deus, do sárquicos, o homem carnal, não pneumático, né? O homem espiritual. Então, ele entende que a humanidade, né? Principalmente quando você estuda minuciosamente Romanos capítulo 1, a humanidade está escrava do pecado, né? A humanidade está cega, a humanidade está em rebelião contra Deus, não dá glória devida a Deus, glorifica a criação, a criatura, tudo ali está descrito. Então, note, ele trata na sua teologia do poder do pecado, da questão do pecado, com muita seriedade, né? Romanos capítulo 7, 1 Coríntios, Romanos capítulo 1. Ele não, digamos, trata o pecado com leviandade. Me converti, sou de Deus, pronto, eu não vou vigiar, eu não vou lutar contra ele. Não, para Paulo não é assim. Diz mais aqui. Era contra os costumes e práticas sociais da época que lutava em 1 Coríntios capítulo 6, 5 e 6 e do capítulo 8 a 11. Foi por isso, podemos conjecturar, que ele deu tanta atenção ao pecado como poder, a despeito dos poderes celestes, aos quais se refere tão brevemente em outras passagens. Pois, como bem viu Wink é um teólogo que está citando aqui, a própria fluidez e intangibilidade das imagens, e agora também para pecado, sugere que Paulo tem em mente as estruturas de poder espiritual invisível que efetivamente condicionam, pressionam e controlam a vida social segundo maneiras que nenhum indivíduo ou Estado consegue dominar. Em resumo, a teologia de Paulo neste ponto é ao mesmo tempo experiencial e prática. E como no resto das suas cartas ele se refere tão pouco ao pecado com o poder, podemos supor que estava pouco preocupado com o nome em si. O que lhe importava era a realidade dessa dimensão do mal que irrompe na vida individual e social, que engana e arrasta indivíduos e comunidades como um impiedoso senhor de escravos, entrelaçando seus tentáculos cada vez mais apertadamente ao redor das pessoas e suas circunstâncias no abraço mortal.
Paulo podia permitir-se ser tão dramático e tão brutalmente franco na personificação desse poder do pecado, simplesmente porque estava convencido de que no Evangelho tinha um meio de opor-se a ele. Como eu falei, concordo, sem dúvida, né, com a palavra de Deus, com o apóstolo Paulo, que a única forma de se opor ao pecado, lutar contra o pecado, é estar rendido ao poder da graça, ao poder do Espírito Santo, ao poder das promessas que estão contidas no Evangelho. Você vê claramente na questão prática da igreja, da eclesiologia, do dia a dia da igreja. Paulo vai tratar a questão do pecado como algo que ocorre, infelizmente, dentro da igreja. Você vê ali em 1 Coríntios capítulo 5, ele tratando do rapaz que teve um caso com sua própria madrasta, e censura os líderes da igreja de Corinto, né, acusando-os de serem orgulhosos por conta de terem, usar essa expressão muito usada agora, né, por conta de terem passado pano, né, para esse jovem. Paulo praticamente estava ali exigindo a exclusão desse cara, porque parecia-nos que ele não havia se arrependido do seu pecado. E aquilo se espalhou para a igreja, e a igreja estava inerte, sem saber o que fazer. Paulo instruiu, cara, ele tem que ser retirado no meio de vocês. Ele não quer se arrepender, porque existem pessoas que reconhecem, né, quando ela erra, numa comunidade de fé, numa igreja local, quando ela erra, ela reconhece seu pecado e aceita ser tratada, aceita ser disciplinada pela liderança da igreja local. Outros não, outros erram e com a maior cara de pau, com a maior cara limpa, quer se comportar, quer ser tratado como se não tivesse feito nada. Aí é muita cara de pau, né? Os efeitos do pecado, religião mal orientada, página 152. Ele diz o seguinte, de Midal. A acusação que Paulo apresenta contra a humanidade é que, ao declarar a independência do poder de Deus, os seres humanos se puseram sob o poder do pecado. Para Paulo, este poder manifesta-se de 3 maneiras características que já são indicadas em Romanos capítulo 1, versos 18 e 32. À medida que se desenvolve a descrição da condição humana em consequência do não reconhecimento humano de Deus como Deus. Podemos descrever a primeira como religião mal orientada. É sem dúvida uma ironia propositada da parte de Paulo que a primeira consequência da recusa de adorar a Deus, em Romanos 1:21, é a adoração da imagem de humanos e animais. Romanos 1:23-25. É a afirmação e percepção que merecem condenação. Isto é, que o substituto de honrar devidamente a Deus é a religião. Olha que interessante. O homem, alguém já disse que o homem é um ser inveterado, né? Inveterado no que diz respeito à religião. O homem é um ser extremamente religioso. Se ele não adorar a Deus, ele vai adorar alguma coisa. Ídolos, né? Animais, os corpos celestiais, a lua, né? Os planetas. Vão adorar a mata, vai adorar as árvores, né? As rochas, as cachoeiras, enfim. O homem, nós chamamos isso aqui de religião mal orientada. É uma das consequências, são um dos desdobramentos do pecado na vida do homem. Ele se recusa a adorar a Deus, a se render a Deus, mas como ele é um ser extremamente religioso, ele vai adorar alguma outra coisa. Diz mais aqui, isso deixa implícito da parte de Paulo o senso de que o instinto básico da criatura de conferir a significação suprema ao poder criador de Deus não pode ser totalmente suprimido, mas apenas pervertido. Deus pode ser substituído por deuses de invenção humana. Em vez de atribuir a Deus a significação última, os seres humanos podem facilmente dar essa significação ao que definem, atingem ou controlam mais facilmente. A tentação de tornar-se igual a Deus, conforme diz Gênesis 3:5. Acontece quando os seres humanos põem a religião sob o seu controle. Quando esta se torna meio de se glorificarem a si mesmos. A vontade de tornar-se como Deus é a vontade de poder, de moldar as vidas e determinar os destinos. O impulso básico que leva os seres humanos a ganhar poder sobre os outros é a perversão do instinto básico da criatura de reconhecer a Deus e sua dependência de Deus. Caramba, forte, né? Quando o homem é escravo do pecado, ele se sente impulsionado não somente a tentar direcionar o seu próprio destino, mas de outros. É isso? As pessoas extremamente poderosas, elas se sentem assim.
eu tenho poder político, financeiro, e aí que ela negue, ela sim vai tentar manipular outras pessoas, outras vidas. E detalhe, muitas vezes você vê pessoas sem poder financeiro, político ou social, a pessoa ali simples, humilde, pobre, mas ela quer manipular alguém, quer manipular o colega de trabalho, quer manipular o colega na escola, a mãe que quer manipular os seus filhos, o marido que quer manipular a esposa, a nora que quer manipular a sogra que quer manipular a nora. Tudo isso são desdobramentos da personificação dessa questão do pecado, né? A vontade de tornar-se como Deus é a vontade de poder, de moldar as vidas e determinar os destinos. O impulso básico que leva os seres humanos a ganhar poder sobre os outros é a perversão do instinto básico da criatura de reconhecer a Deus e sua dependência de Deus. O que mais chama a atenção aqui é o fato de que Paulo tenta incluir sua própria religião, avita na mesma acusação. A acusação de cair na idolatria, conforme já assinalamos, não foi simplesmente a repetição da condenação judaica padrão de idolatria gentílica, pois também Israel caíra muitas vezes na mesma armadilha. Pois é, você vai estudar a história de Israel, né? Livro de Samuel, de Reis, principalmente no período profético dos profetas. Misericórdia, quantas vezes Israel caiu, né, na idolatria grosseira, de modo que os profetas tinham que denunciar essa associação, essa inclinação para seguir os deuses estranhos, né? E aí, os historiadores entendem, os teólogos entendem que Israel, de fato, foi curada, né? Israel foi curado, melhor dizendo, de idolatria depois do cativeiro babilônico. Ao voltar da Babilônia, teria sido, portanto, Israel curado da idolatria grosseira. Porém, né, permaneceu até os dias de hoje, né, permanece, aliás, principalmente no período ali da vida do nosso Senhor Jesus, permaneceu totalmente cego, alheio às profecias quanto à vida do Messias, portanto não reconhecendo Jesus como Messias. Até hoje, a gente sabe, tá, eles estão esperando o Messias, né? Mesmo assim, Paulo julgou necessário dedicar Romanos capítulo 2, verso 1 a 3, e o versículo 19, a demonstração de que seu próprio povo não era isento da sua acusação. Isso já é suficientemente claro pela maneira como ele desenvolve Romanos 2. Aqui ataca com crescente clareza o que considerava ser uma convicção tipicamente judaica, segundo a qual eles, os judeus, tinham um status favorecido perante Deus, que os isentaria do julgamento das suas ações pecaminosas. Essa falácia, esse engano por parte do povo judeu, o apóstolo Paulo conseguiu identificar na comunidade judaica. Né? Havia uma comunidade judaica, claro, tanto na Palestina quanto em Roma, né? Ele está escrevendo para a igreja de Roma, no caso aqui, e estava orientando a igreja dizendo, né, ó, a comunidade judaica que reside aí, eles entendem que possuem o favor de Deus por serem descendentes de Abraão, que, aliás, durante o ministério de Jesus, a gente percebe também esse mesmo tipo de pensamento falacioso por parte dos líderes religiosos, dos fariseus. Nós somos descendentes de Abraão. Está acusando a gente de quê? Nós temos o favor de Deus. Aí Jesus vai dizer, né, que até mesmo das pedras Deus poderia suscitar, né, indivíduos que pudessem clamar, pudessem adorar a Deus, servir a Deus. Em outras palavras, né, Jesus ele deixa claro que o privilégio de ser descendente de ter o sangue de Abraão correndo nas suas veias não lhe garantiria a redenção, não lhe garantiria de fato o favor de Deus. Trocando em miúdos, né, fazendo uma aplicação nos dias de hoje, é o indivíduo que diz: eu sou predestinado, eu sou escolhido. Aí ele vive a vida de qualquer maneira, achando que é predestinado, escolhido, logo a salvação está garantida, né? Eu não perco a salvação, diria esse cara. Então ele vive de qualquer maneira. Até mesmo os calvinistas sérios discordam desse pensamento falacioso, até infantil, né? E outras pessoas, né? No meio arminiano, eu sou filho, meu pai é pastor, minha mãe é círculo de oração, minha salvação está garantida. Então são pensamentos equivocados, né?
Em outras palavras, seu ataque, né, o ataque de Paulo, é contra uma confiança falsamente baseada na sua religião. Se Paulo dedica tanto espaço a essa crítica, é que ela deve ter sido importante para ele. Assim, vale a pena analisar essa acusação mais minuciosamente. Número 1, Paulo começa dirigindo-se a um interlocutor imaginário. Por isso é inexcusável, ó homem, quem quer sejas que te avoras em juiz. Romanos 2:1. O interlocutor dificilmente pode ser outro, senão o auto-identificado judeu de Romanos 2:17. Ou seja, ele, naquele diálogo ali, escrevendo, nesse tratado teológico aí, Epístola de Romanos, ele começa a escrever como se estivesse dialogando com um interlocutor imaginário, e que esse interlocutor seria um judeu. Ele mesmo vai colocando ali, nesse diálogo imaginário, o que esse judeu colocaria de objeção para a doutrina da justificação pela fé paulina, né? Ele colocaria várias objeções, e Paulo vai criando ali um diálogo imaginário, refutando essas objeções. Aliás, esse recurso literário chama-se diatribe, né? Quem quer que estivesse familiarizado, diz Rimidal, com a mordaz crítica da religião gentílica, dificilmente poderia ter deixado de reconhecer que a acusação de Paulo era característica de um judaísmo de diáspora consciente da sua superioridade moral em relação à religião gentílica típica. Em outras palavras, o interlocutor que julga é efetivamente o judeu que fala na sabedoria de Salomão. 26 minutos já de vídeo, eu vou parar por aqui, paro na página 154. Nosso próximo encontro, permitindo Deus, nós vamos continuar falando aí sobre as perspectivas de Paulo sobre o pecado, principalmente aqui em Romanos, né? E seus desdobramentos, tá certo? Deus abençoe e até a próxima.